Olá pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o Rodrigo Leone, sócio da Octo Capital. Mais um vídeo da nossa série de conhecimentos estatísticos voltados para investimentos em mercado financeiro. Dessa vez vamos falar de correlação na otimização de carteiras de investimentos. O que é a correlação, como é que ela funciona, para que serve a correlação na otimização e também o que é uma otimização de carteiras de investimentos. O que é e para que serve? A correlação entre os retornos de uma carteira de investimento é a relação entre os retornos dos ativos que compõem essa carteira. Em outras palavras, é um coeficiente que vai traduzir o comportamento em conjunto desses dois retornos. Ou seja, se na maioria das vezes esses retornos sobem juntos e caem juntos, na maioria das vezes, retornos, quando um sobe, o outro cai, e quando um cai, o outro sobe, ou se na verdade eles sobem e descem, um independentemente do outro. Tá? Otimizar uma carteira de investimento é selecionar os ativos, definir suas ponderações para maximizar retorno, minimizar risco ou maximizar índice Sharpe ou maximizar qualquer outra função que relacione risco e retorno, né? Maximizar a eficiência da carteira. No nosso caso aqui nesse vídeo, a otimização será sem restrições. Teremos apenas a restrição de que a soma das ponderações dos ativos na carteira tem que ser igual a 100%. Tá? Mas a otimização pode ter restrições. Por exemplo, restrições de liquidez. Você pode exigir uma certa liquidez para um percentual do valor investido. Você pode exigir uma perda máxima para o valor investido, uma perda máxima diária, uma perda máxima mensal para o valor investido. Quando você faz investimentos, uma carteira de fundos de investimentos, às vezes há uma restrição de aporte inicial mínimo. Tem fundos que exigem um mínimo de 50 mil, de 25 mil, de 1.000, de 5 mil, 10 mil. Então não dá para você diversificar tanto assim, né? E colocar um fundo que exige no mínimo 50 mil na tua carteira, você querer colocar só 40, não vai conseguir, porque há restrição do aporte inicial mínimo. Da mesma forma que quando você for balancear sua carteira, trocar um fundo A pelo um fundo B, e você quer tirar parte dos recursos que estão no fundo A e passar para o fundo B, você não pode deixar no fundo A um valor menor do que o saldo mínimo exigido para esse fundo. Tá? Então, são restrições que você vai ter que colocar na sua otimização. Muito bom, vamos falar um pouquinho aí de correlação entre dois ativos, tá certo? Eu tenho aqui três exemplos. Um primeiro exemplo de correlação forte positiva, um segundo exemplo de correlação forte negativa e um terceiro exemplo de correlação muito próxima de zero. Tá? Esse traço preto aqui é o traço da média histórica dos retornos dos ativos azul claro e azul escuro. Na média, retornou esse traço preto. Na média, retornou o traço preto aqui. Na média, retornou o traço preto. Beleza? Então, nesse primeiro caso aqui, de correlação forte positiva, o que nós temos? Nós temos que, quando o ativo azul escuro está acima da sua média, o ativo azul claro também está acima da média. Quando um está abaixo, o outro também está abaixo da média. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai. Eles sobem juntos, caem juntos, beleza? Acima da média e abaixo da média. Veja aqui, essa média aqui é a média de retorno e a oscilação que acontece, o desvio que está acontecendo no caso do azul escuro, é um desvio para cima. É um potencial de retorno a mais. E no caso do azul claro, nesse mesmo momento, também tem um potencial de retorno a mais. É um desvio para cima. Quando o desvio é para baixo no ativo azul escuro, o desvio também é para baixo no ativo azul claro.
tá? Então, os comportamentos meio que se seguem. A correlação nesse caso aqui, a correlação nesse primeiro caso, ela vai ser forte, ou seja, muito próxima de 1, e ela vai ser positiva, porque eles têm comportamento semelhante. Então, é muito próximo, na verdade, de mais 1. Tá? Nesse segundo exemplo aqui, quando o ativo azul escuro está subindo, o claro cai. Quando o ativo azul escuro cai, o claro sobe. E quando o potencial, a variação de retorno está para cima, no caso do azul escuro, essa variação de retorno está para baixo, no caso do azul claro. Quando a variação, quando o desvio, a volatilidade foi para baixo, no azul escuro, a volatilidade foi para cima, no azul claro. Esse aqui é um exemplo de correlação forte, certo? Mas ela é negativa. Ela está tendendo a menos 1. Nesse terceiro caso, eu tenho que azul claro caindo, azul escuro subindo, azul escuro caindo e azul claro ainda caindo. Azul escuro continua caindo, azul claro volta a subir. Então, um sobe, o outro cai, eles caem juntos, um cai e o outro sobe, depois eles sobem juntos. Então, em algum momento aqui eu tenho que, em relação à sua média de retorno, a oscilação do azul escuro está para cima, do claro para baixo. A do azul escuro para baixo e a do claro para baixo. A do azul escuro para cima e a do claro para cima. A do azul escuro para baixo e a do claro para cima. Nesse caso aqui, eu tenho uma correlação que é fraca. A correlação fraca. Isso significa que ela está próxima de zero. Beleza? A gente vai ver mais na frente como é que essa correlação aí realmente influencia a conta do risco da carteira. Vamos em frente. Muito bom. Para que serve a correlação entre retornos dos ativos que compõem a carteira? Ela interfere unicamente no risco da carteira. Tá? A correlação entre os retornos interfere no risco da carteira. Ela não interfere no retorno da carteira. Interfere em potencial de retorno a mais e potencial de retorno a menos, certo? Ela tem a ver com margem de erro, com dispersão, com risco aí, beleza? Por que isso? Porque o risco de uma carteira, a gente vai ver mais na frente, é uma soma vetorial. Tá? A gente interpreta a oscilação para cima e a oscilação para baixo como sendo um vetor para cima e um vetor para baixo. Tá? Não é uma conta escalar, é uma conta vetorial. E aí, nem sempre 3 mais 4, vetorialmente, né, é 7. Olha só. Primeiro exemplo. Se você tem um vetor 3 para cima e você soma com o vetor 4, que também está para cima, esses dois vetores na mesma direção vão dar um vetor 7, obviamente. Certo? Agora, se você soma a um vetor 4 que está para cima, se soma um vetor 3 que está para baixo, na verdade, aqui o que você faz é o 4 menos 3 e vai dar um vetor mais 1 para cima. Beleza? Então, dependendo de como os riscos se associam, se quando um sobe, o outro também sobe, se quando desce, desce, ou se quando um sobe, o outro cai, quando cai, o outro sobe, né? Se a correlação é forte positiva ou se a correlação é forte negativa, você vai ter um risco resultante que pode ser maior ou um risco resultante que foi minimizado. Isso aqui vai acontecer mais facilmente, eu vou minimizar o potencial de oscilação, a volatilidade eu vou minimizar, quanto mais forte
e negativa for a correlação. Correlação positiva até me permite minimizar risco, mas o risco é mais facilmente minimizado quando eu tenho uma correlação forte e negativa. Vamos em frente. Como é que funciona a otimização sem restrições? Tá? Para otimizarmos uma carteira de investimentos, a gente precisa de alguns dados que vêm do mercado e definir algumas variáveis, tá certo? Eu vou definir, cabe a mim, como gestor da carteira, né, como aquele que vai montar a carteira de investimentos, cabe a mim definir os ativos que poderão entrar na carteira. Selecionei 20 ativos, 20 ações, 20 fundos, multimercado, fundo de ação, fundo de renda fixa, fundo de crédito privado, fundo de câmbio, ou ações blue chips, ou ações de vários setores, ou até ações com maior potencial de retorno, de ganho de capital, ações com melhores pagadoras de dividendos, não importa, você selecionou ativos para compor sua carteira, certo? Esses ativos compõem um conjunto dos ativos que podem ser selecionados para ficar na tua carteira final. Depois que você selecionou os ativos que podem estar na carteira, vai caber a você definir a participação de cada um desses ativos na carteira, né? O peso de cada ativo na carteira, a ponderação de cada ativo na carteira, né? Uma vez que esse ativo foi selecionado, ele vai ser uma variável maior que zero, né? E até 100%. Beleza? Se ele não foi selecionado, é 0%. Se ele foi, vai ser algo maior que 0%, chegando até no máximo 100%. Obviamente, a soma de todos os pesos, de todos os ativos na carteira, tem que dar 100%. Beleza? Eu preciso dos seguintes dados: o retorno que eu vou estimar individual, certo? Risco estimado individual de cada ativo que está selecionado para compor a carteira e a correlação par a par entre os retornos desses ativos selecionados para compor a carteira, certo? Esses dados todos aqui não cabe a você, gestor da carteira, definir. Você pega esses dados do mercado, ou usando uma série histórica, ou até usando análises fundamentalistas, previsão de cenários e tudo mais, beleza? Mas eu preciso ter um retorno para cada ativo, um risco para cada ativo, que tem a ver com desvio padrão, e a correlação entre os retornos de cada um desses ativos aí que compõem a carteira. Muito bom. O retorno da carteira, a conta do retorno da carteira, é a média ponderada dos retornos individuais dos ativos que compõem a carteira, tá? A ponderação, como a gente falou, é o peso de cada ativo na carteira, como já foi a fórmula já no próximo slide, certo? O risco da carteira, como a gente falou mais cedo, é uma soma vetorial, né? A conta é feita pela lei dos cossenos, certo? E o cosseno do ângulo entre esses vetores aí é interpretado como a correlação entre os retornos. Beleza? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Você tem, exemplo aqui, ó, um vetor A que você vai somar com um vetor B, certo? Essa soma vetorial dá o seguinte, ó, dá assim, ó. Essa aqui é o resultado da soma do vetor A com o vetor B. E esse ângulo aqui, ó, o ângulo entre esses dois vetores, né, vai definir o tamanho desse vetor aqui, certo? O que é a lei dos cossenos?
o tamanho desse vetor C aqui, certo? Ele vai ser igual ao tamanho do vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes o B, vezes o cosseno desse ângulo aí entre os dois ativos. Na verdade, aqui, né, tem uma raiz quadrada assim, ó. Certo? Então, esse vetor C tem um tamanho igual à raiz quadrada dessa soma aqui. No caso de riscos, né, no caso de retornos de ativos, esse A aqui vai ter a ver com o risco do ativo A, o B tem a ver com o risco do ativo B, e essa terceira parte aqui tem a ver com os riscos em conjunto, onde esse cosseno aqui do ângulo ele é interpretado como sendo a correlação entre esses dois ativos A e B. A nossa tarefa ao otimizar a carteira de investimentos é definir as ponderações ótimas de cada ativo, a participação ótima, a melhor possível, ou seja, definir as ponderações que otimizam a carteira. A otimização pode ser maximizando o retorno, pode ser minimizando o risco ou maximizando a eficiência, né, na relação retorno-risco. Vamos lá. Para dois ativos, tá certo? Como é que ficam as funções? As expressões, né, de retorno e de risco. A gente já sabe que as informações retorno do ativo A, retorno do ativo B, risco do ativo A, risco do ativo B e correlação entre os retornos de A e B são dados, e quem nos entrega isso aqui é o mercado. Tá certo? São dados que eu pego do mercado, eu não defino isso aqui. Agora, as variáveis, ponderação do ativo A e do ativo B, são as minhas variáveis, né? Eu defino. Eu que vou definir isso aqui. Beleza? Então, o retorno da carteira, ele vai ser igual a ponderação, vou colocar assim, ó, ponderação do ativo A na carteira, vezes o retorno do ativo A, mais a ponderação do ativo B na carteira, vezes o retorno do ativo B individualmente, tá certo? O retorno da carteira nada mais é do que uma média ponderada dos retornos individuais. Beleza? Já o risco da carteira, tá? Ele é igual a, vamos lembrar, assim, lembra que tem o risco da carteira é uma soma vetorial dada pela lei dos cossenos. Vou colocar aqui, ó. A lei dos cossenos é a carteira, tá certo? A carteira, o risco da carteira vai ser igual, tá? Ao A ao quadrado mais o B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre A e B. No caso aqui, traduzindo, né, para a nossa conta de carteira de investimentos, esse cosseno aqui é a correlação que foi dada ali em cima entre os retornos do ativo A e B. O A, na verdade, é o risco, é a participação do ativo A na carteira vezes o risco do ativo A. O B é a participação do B vezes o risco do B. Tá? Então, aqui, ó, o risco da carteira vai ser igual à ponderação do A, risco A, isso aqui
ao quadrado, mais ponderação do B, risco B ao quadrado, mais 2 vezes ponderação do A, risco A, ponderação do B, risco B, vezes correlação entre A e B. Claro que isso aqui, a gente nem colocou aqui, ó, mas aqui tem uma raiz quadrada, né? E aqui também tem a raiz quadrada. Eu vou colocar assim, vai ficar mais fácil para mim, tá? Para não ter que desenhar a raiz quadrada. Vou elevar a 1/2. Beleza? Ótimo. Vamos ver essa continha toda aí num exemplo lá no Excel, tá bom, pessoal? Beleza, então, pessoal, aqui no Excel, para a gente fazer um exemplo de carteira de investimentos para 2 ativos, tá? Já tenho aqui selecionados 2 ativos, o ativo A e o ativo B, e para esses 2 ativos aqui, a gente tem o retorno de 1,5% ao mês para o ativo A, 3% para o ativo B. O risco do ativo A é 1,8% ao mês, o risco do ativo B 3,5% ao mês, e a correlação entre os retornos desses 2 ativos é de menos 0,40. Tá? O que eu fiz aqui para baixo foi criar 20 e poucas, acho que 21 carteiras, uma simulação de 21 carteiras, desde uma carteira 100% colocada no ativo A e 0 no ativo B, até uma carteira 100% colocada no ativo B e 0% no ativo A. E de uma para outra, eu estou trocando 5% do capital do ativo A para o ativo B, trocando de 5 em 5%. 100% para 95 e 0 para 5, depois cai para 90, sobe para 10. Tá? E para cada linha aí, para cada carteira, para cada ponderação, que é uma carteira, eu tenho o retorno e o risco e o índice Sharpe dessa carteira. Tá bom? Então, olha só, o retorno da primeira carteira, ele é igual ao B10, que é 100%, multiplicado pelo B3, que é 1,5%, mais C10, 0%, multiplicado pelo C3, que é 3%. Como a gente viu lá no PowerPoint, o retorno da carteira é uma média ponderada dos retornos individuais. Aqui eu estou fixando o B3, que é o retorno do A, e o C3, que é o retorno do B, para a gente poder arrastar, né, e manter a fórmula dos retornos, mudando simplesmente a ponderação. Aqui no segundo caso, ó, ponderação 95 vezes 1,5 mais 5% vezes 3, certo? No caso da primeira carteira, como ela é 100% colocada no ativo A, obviamente o retorno da carteira vai ser o retorno do ativo A, beleza? O risco, estão lembrados que é aquela raiz quadrada, né, da lei dos cossenos, tá? E você lembra que na lei dos cossenos, o A para a gente vai ser a ponderação de A vezes o risco de A, e o B para a gente é a ponderação do B vezes o risco do B. Portanto, o risco da carteira de investimento, vamos lá, ele é igual a ponderação B10, ponderação do A, vezes o B4, risco do A, isso aí ao quadrado, mais a ponderação do B, C10, vezes C4 ao quadrado, mais 2 vezes B10, 100%, vezes 1,8, que é a parte risco A, vezes C10, 0%, C4, 3,5%, que é a parte risco B, e o B5 aqui também fixado, que é o 0,40 negativo, que é a correlação entre os retornos. Tá? Então, como a gente viu lá na fórmula, o risco da carteira tem a ver com uma primeira parte aqui, relacionada isoladamente ao risco do ativo A,
há uma segunda parte que se soma, né, o risco do ativo B, mais uma parte aqui que vai depender da relação entre o ativo A e o ativo B, da correlação entre os retornos do ativo A e do ativo B. Se esse númerozinho B5 aqui for negativo, esse mais vira menos. Se o B5 for positivo, o mais continua mais. Então você vai ter mais risco ou menos risco em função de você ter uma correlação positiva, uma correlação negativa, tá? Nessa conta aí, para essa primeira carteira, o risco ficou exatamente igual ao risco do ativo A, porque é uma carteira 100% alocada em ativo A. O índice Sharpe, aqui eu estou fazendo um índice Sharpe aproximado, tá? Porque na verdade o índice Sharpe, quem quiser, é só acessar lá o nosso vídeo sobre índice Sharpe. O índice Sharpe não é simplesmente o retorno sobre o risco, né? O índice Sharpe é o retorno do ativo, o retorno da carteira aqui no caso, menos um retorno livre de risco sobre o risco. Tá? Então aqui eu teria aqui subtraído D10, um retorno mensal aqui livre de risco. Mas é simplesmente aqui, para a gente entender otimização, eu vou considerar que o índice Sharpe é retorno sobre risco e não prêmio sobre risco. Beleza? E aí a gente montou aqui, ó, a relação retorno-risco e também índice Sharpe para esse monte de carteiras aí simuladas. Tá? Uma vez que eu simulei esse monte de carteira, a gente montou esse gráfico de cá. Esse aqui é um gráfico chamado gráfico cabo de guarda-chuva, né? Ou o gráfico que nos dá a fronteira eficiente. Beleza? Cada pontinho aqui é uma carteira simulada. Esse primeiro pontinho aqui é a carteira que tem risco 3,5, retorno 3. Então ela é essa carteira aqui, ó, risco 3,5, retorno 3. É a carteira que está totalmente alocada no ativo B. Essa carteira de cá é a carteira que tem risco 1,8 e retorno 1,5. Essa carteira aqui, totalmente alocada no ativo A. Ou seja, vindo daqui, desse primeiro ponto até esse último ponto aqui, aqui eu estou trocando o ativo A pelo ativo B. Beleza? E aí, ó, eu consegui essa minimização aqui. Veja que eu tenho aqui um risco, nessa linha vermelha aqui, eu tenho um risco do ativo A. E esse ponto aqui é o risco do ativo B, que é 3,5. Então, individualmente, eu tenho um risco 1,8 para o ativo A e 3,5 para o ativo B. Agora, quando eu junto os dois numa carteira, tá? Eu consigo ter riscos menores do que o menor risco individual, que é 1,8. Tá vendo aqui que o risco está diminuindo, 1,65, 1,51, 1,4. Ele chegou a um mínimo aqui, ó, de 1,28, aproximadamente. Depois ele volta a subir, até chegar no risco máximo, que é o risco da carteira alocada totalmente no ativo B. Beleza? Então, dado que eu tenho uma composição, uma junção de dois ativos na carteira e que há uma correlação entre eles, que aqui foi negativa menos 0,4, eu consegui montar uma carteira que tem risco menor do que o menor dos dois riscos individuais, 1,8. Se eu mudar, por exemplo, a correlação para menos 0,6, eu vou conseguir, lá no gráfico, eu consigo minimizar ainda mais a carteira. A carteira chega num mínimo aí, ó, de 1,05 de risco. Se eu colocar menos 0,20, eu não consigo tanto quanto eu conseguia, que era dado por essa linha amarela aqui, eu não consegui reduzir tanto o risco. Beleza? Se eu colocar uma correlação 0, não consigo também. Uma correlação 0,1,
Aí eu consigo diminuir, tá certo? Consegui diminuir do risco do vermelhinho aqui, que é o risco do ativo A, mas eu não consegui puxar tanto para baixo o risco, não consegui minimizar tanto assim. Quer dizer, eu consigo minimizar risco, diminuir o risco dessa linha vermelha aqui, mas não fica tão fácil assim diminuir. Quer dizer, fica fácil diminuir, mas não fica tão efetivo assim essa diminuição de risco. Tá? Se eu tiver um menos 0,8, aí eu consegui reduzir bastante, inclusive para baixo de 1% aqui, chegou em 0,76%. Tá? Na teoria, se eu pudesse, eu conseguiria, com uma correlação de -1, eu conseguiria zerar. Na verdade, aqui não está zerando, mas aqui é porque está aproximado, tá? Mas eu conseguiria zerar esse risco para uma ponderação específica aí. Eu conseguiria zerar esse risco desde que eu conseguisse uma correlação igual a -1, que na prática é impossível, tá? Então, menos 0,4, como estava no exemplo original, a gente tem, aliás, menos 0,4 menos 0,4, a gente tem a nossa carteira original, tá certo? E o risco mínimo aqui nesse ponto amarelo, tá? Nessa linha amarela aqui. Vamos então otimizar agora, tá? Vamos otimizar para 3 situações. Eu quero maximizar o retorno, minimizar risco e maximizar o índice Sharpe aqui aproximado como retorno sobre risco, tá? Eu vou usar essa linha aqui, a linha 20, vou até marcar como sendo nossas variáveis. Eu vou usar essa linha aqui para nossas variáveis. Poderia usar qualquer outra dessas carteiras aqui, mas eu quero usar essa linha aqui 20, 22, e aqui nessa conta aqui, ó, no A22, eu tenho a soma das duas participações que tem que ser igual a 100%. Beleza? Vamos então lá para o Solver para a gente otimizar essa carteira, beleza? A gente vem aqui na aba Dados, Solver, e estamos querendo maximizar algum objetivo. Na verdade, eu quero maximizar essa célula aqui, ó, 2.4, onde tem o 2.4, que é resultado dessas ponderações aqui em amarelo e daqueles dados, premissas de mercado lá, né, de retornos individuais, riscos individuais e correlação. Eu quero maximizar esse retorno aqui, mudando as células em amarelo, que serão minhas variáveis. Agora eu quero acrescentar algumas restrições, que são: essas duas variáveis tem que ser no máximo 100%, cada uma delas. Essas duas variáveis tem que ser no mínimo 0%, cada uma delas. E essas duas variáveis somadas, que está na A22, tem que ser igual a 100%. Ok? E aí eu vou maximizar. Resolvi. Ok. Olha lá. A carteira que maximiza retorno para essas condições aqui, a carteira que maximiza o retorno é a carteira 0% no ativo A, 100% no ativo B. Essa carteira vem aqui, ó, 0% no ativo A, 100% no ativo B. Beleza? Vamos voltar para os dados originais. 40, 50%, os dados originais. Aliás, 40, 60%, os dados originais. E vamos agora tentar fazer a conta da minimização do risco. De novo, vamos no Solver. Em vez de maximizar a célula onde está o retorno, eu quero
minimizar a E22, que é onde está o risco. Mesmas restrições, só que em vez de maximizar o retorno, eu vou minimizar o risco. Vamos resolver? Ok. Olha lá. Vou até aumentar aqui o número de caixas decimais. Certo? A ponderação que minimiza retorno, a ponderação que minimiza o risco é a ponderação 7194 no ativo A, 2806 no ativo B, gerando um risco mínimo aí de 1,27%. Beleza? Vamos voltar lá para o original. Sim. 40, 60. E agora eu vou querer maximizar o índice Sharpe. Dados, solver, maximizar. Em vez de maximizar a célula E22, eu vou maximizar a célula G22. Tudo certo aqui, né? Nas restrições, resolver, ok, muito bom. A maximização do índice Sharpe acontece nessa ponderação aqui. Tá? Essa é a carteira que melhor relaciona retorno e risco. Beleza? Você viu aí que eu tive 3 carteiras diferentes. Uma que maximizava o retorno, uma que minimizava o risco e uma que maximizava o índice Sharpe. Beleza? Vamos voltar lá então para o PowerPoint para as nossas considerações finais. Bem, voltando aqui para o nosso PowerPoint, temos esse gráfico aí, que é o gráfico daquelas simulações, aquelas várias carteiras, né, para várias ponderações dos ativos A e B, um gráfico de cabo de guarda-chuva. E aí, esse gráfico nos permite perceber que existe uma fronteira eficiente, né? Ponderações que são eficientes na relação risco-retorno e ponderações que não são eficientes nessa relação risco-retorno. Por exemplo, veja só, qualquer ponderação aqui, nesse trecho aqui, é uma ponderação não eficiente. Por quê? Porque qualquer ponderação nessa parte de baixo aí do gráfico, vamos lá, para essa ponderação aqui, existe uma outra carteira aqui em cima, uma outra ponderação aqui em cima, que tem mesmo nível de risco e maior potencial de retorno. Essa nova ponderação aqui tem uma ponderação aqui para cima, que tem mesmo nível de risco e maior potencial de retorno. Qualquer ponderação, qualquer carteira nessa faixa amarela aqui, tem um rebate ali em cima que tem melhor relação risco-retorno, porque tem o mesmo nível de risco e tem maior potencial de retorno. Tá? Então, essa parte aqui não faz sentido você investir, porque você consegue, para mesmos níveis de riscos, maiores potenciais de retorno. Obviamente, a partir desse ponto aqui em diante, até chegar nesse último ponto aqui, nessa última carteira, você tem a carteira mais conservadora até a carteira mais agressiva. Uma carteira em que eu tenho menos risco, corro menos riscos, mas também não estou querendo um maior potencial de retorno, né? Até uma carteira que eu quero muito mais retorno e também aceito correr muito mais risco. Tá? Uma carteira agressiva, aqui no meio algumas carteiras moderadas e aqui do lado, aqui embaixo, aqui uma carteira conservadora. Aqui embaixo, uma carteira que não faz sentido para
as premissas que você traçou. Quais eram? Aqueles retornos, aqueles riscos, né, e aquela correlação entre os ativos, aqueles dados de mercado que vieram para você. Para aquelas premissas, investir nessa faixa aqui de baixo não é inteligente. Só é inteligente investir na fronteira eficiente, que é essa parte superior do gráfico do cabo de guarda-chuva. Deixa eu anotar aqui para vocês, é a fronteira eficiente. Tá, pessoal? Então aí, se você vai colocar na sua otimização restrições de VAR, se você tem outras restrições, tem objetivos de médio e longo prazo, só faz sentido você ter ponderações que otimizem a eficiência. E qualquer ponderação nessa faixa aqui de cima é uma ponderação que otimiza a eficiência. É a melhor relação possível, dentre as relações possíveis, né, para aqueles níveis de risco que você está atribuindo à sua carteira. Então, pessoal, ao montar a carteira de investimentos, atentem sempre para isso. Atentem sempre para, dado níveis de risco que você quer correr, ou dado o seu perfil de risco, vamos buscar maximizar o retorno. Ou, dado o seu perfil de risco, vamos maximizar a eficiência da sua carteira, né? Otimizando a relação risco-retorno. É isso que a gente busca lá na Octo Capital, tá certo? A gente não quer montar uma carteira de máximo retorno. Eu quero montar uma carteira que otimiza a relação risco-retorno, que otimiza o retorno, dado que você está sujeito a um risco de acordo com o seu perfil de risco. Beleza, pessoal? Então, muito bom. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui nesse vídeo. Aí estão nossas redes sociais, YouTube, nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, na Octo Capital, nosso Instagram e nosso Twitter, @OctoCapitalBR, e o site www.octocapital.com.br. Espero vocês em qualquer uma dessas redes, né? Mandem dúvidas, comentem, compartilhem, enfim. Até um próximo vídeo aí sobre estatística aplicada ao mercado financeiro. Um abraço, pessoal. Nossas redes sociais, YouTube, nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, na Octo Capital, nosso Instagram e nosso Twitter, @OctoCapitalBR, e o site www.octocapital.com.br. Espero vocês em qualquer uma dessas redes, né? Mandem dúvidas, comentem, compartilhem, enfim. Até um próximo vídeo aí sobre estatística aplicada ao mercado financeiro. Um abraço, pessoal.